Olá, terapeutas infantis fora da caixinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Paulinha, psicoinfantil, psicóloga infantil, especialista em autismo e criadora do Psicoplano Infantil, um curso e uma comunidade onde vários terapeutas infantis crescem juntos. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre insegurança. Aquela insegurança que a gente tem para começar, sabe? Que você fica tipo, será que eu sei fazer isso? Será que eu sei? Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Vamos então falar um pouquinho sobre como melhorar essa insegurança nos primeiros passos. Vamos do começo, gente. O fato é, para atuar na área infantil, você vai ter a tua formação inicial. Então, por exemplo, eu, psicóloga. Você, psicóloga, você fonoaudióloga, você terapeuta ocupacional, você fisioterapeuta, você pedagoga, você psicopedagoga, entre outras que eu não citei, mas considere-se incluída nesse exemplo, tá? Então, você vai ter a tua formação inicial da área que você escolheu atuar. Beleza. Aí você fala, ai, nossa, quero atuar com crianças. Durante a sua faculdade, eu recomendo, claro, se você já passou dessa fase da faculdade, ainda há tempo de fazer cursos livres. Então, cursos que vão te ajudar a te dar conhecimento na área que você quer atuar. E além disso, gente, tem uma coisa que às vezes quando você está começando, você ainda não sabe. Mas existem abordagens dentro da sua atuação. E na psicologia tem um vídeo que eu falo bastante sobre as abordagens terapêuticas aqui no canal, para vocês saberem um pouquinho, né? Mas dentro da psicologia existem várias formas de atuar com as crianças. Então você vai ter uma forma que é mais olhar, que foca mais no comportamento da criança, outra que olha pro desenvolvimento, outra que olha pro comportamento pro desenvolvimento, a outra que vai olhar a parte sistêmica da família, então vai querer analisar toda a família ao invés de somente a criança. Vai ter a psicanálise que vai analisar inconsciente, traumas. Eu não sei muito porque eu não sou da psicanálise, tá? Então me perdoem, psicólogos da psicanálise, se eu falar alguma coisa errada, mas imagino que seja por essa linha, né, de pesquisa do inconsciente e tal. Vai ter a Gestalt, vai ter a TCC, que é cognitivo comportamental. Então acaba que você, pessoa, se identifica com uma teoria e vai estudar ela, porque ela vai te dar a base teórica para você atuar no consultório. Então, o grande X da teoria é nos dar um pouco mais de segurança para atuar no consultório. Só que, ao mesmo tempo, a teoria tem um grande defeito, que ela é uma teoria, ou seja, ela não te dá a parte prática. O que te dá a parte prática é a tua vivência no consultório. E claro, gente, olha, supervisão, trocas com outros profissionais, tá bom, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. O primeiro passo aqui que eu quero trazer para vocês é realmente você escolher onde você quer começar, qual dessas abordagens faz sentido para você, porque isso vai te motivar a estudar, vai te motivar a ler sobre isso, você quer atuar naquela área. E saibam que não tem problema mudar de abordagem no meio do caminho. Digamos que lá na faculdade você gostava muito da psicanálise e aí você começou a atender crianças e você começou a gostar mais da TCC e agora você quer mudar e você está na dúvida se pode. É claro que pode. Você tem a liberdade de escolher a abordagem teórica que você quer. E vou dar o meu exemplo. Na faculdade eu gostava muito da psicanálise, então eu sabia que eu queria atuar com crianças, mas eu não gostava da comportamental na época, eu achava ela muito radical e ratinhos e tal, não ia muito com a comportamental. Mas também tinha o fato de que a minha professora de psicanálise era muito incrível e a minha professora de comportamental, algumas das que eu passei na faculdade, não eram tão legais, entendeu? E aí acabou que a psicanálise brilhou mais meu olho. Só que quando eu me formei, que eu fui para a prática da infância, para mim, não cabia a psicanálise. Quando eu entrei na área do autismo, então, a psicanálise não fez nenhum sentido para mim, tá? Eu não estou falando mal, eu estou falando bem da minha experiência pessoal de processo. E aí eu comecei a ler sobre a comportamental, sobre a TCC, sobre a análise aplicada do comportamento, sobre a linha desenvolvimentista, e aí eu fui me encontrando nessa nova teoria, tá? Então eu fiz essa mudança desde a faculdade até minha atuação profissional mesmo, né? E pode fazer, não tem problema nenhum, tá? Isso pode até te dar mais segurança, porque às vezes você tá numa teoria que você não concorda tanto com aquela ideia,
mas você meio que já escolheu e você fala, vou ficar por aqui mesmo. Só que quando você tá alinhada com uma teoria, uma linha teórica que você concorda muito e gosta muito, saiba que isso vai te fazer muito bem. Agora, tia Paulinha, é comum ter tanta insegurança para começar? É comum, gente. Na faculdade, a gente vê muita teoria, a gente vê muita aula, explanação e decoreba, e decora a parte de quando, o que descobriram, o que é o autismo, o que é psicopatologia, o que é Freud, o que Jung falou, e a comportamental, e o behaviorismo, e, sabe? E tipo, definições de coisas. E quando chega na vida real, tipo, quando você está lá no seu consultório com um ser humaninho na sua frente, você pensa, tá bom, e aí, o que eu vou fazer com todos esses conceitos que eu tenho na minha cabeça? É difícil, sabe? Ninguém tá dizendo que não é. É um desafio bem grande você pegar toda aquela teoria e colocar em prática. A faculdade realmente não prepara a gente para a vida real. E isso é assim, uma grande razão do porquê que eu criei o Psicoplano Infantil. Porque eu quis pegar tudo que eu sei, colocar um conhecimento bem prático, sabe? Tipo, de mostrar o que eu faço mesmo, como é que eu atendo, como é que eu uso meus materiais, como é que eu faço o raciocínio clínico, para que vocês consigam cortar esse caminho. Porque demora para no consultório você aprender, olhar a criança, criar o raciocínio, atuar, ir pra prática, dá medo. Aí tem medo de pegar um outro caso porque não sabe se você vai dar conta. Aí você fica, tipo, inseguro. Então, realmente é um processo. E muitas vezes no Instagram, quando eu conto, tipo, fiquei com medo, fiquei insegura, as pessoas, tipo, nossa, tia Paulinha também se sente assim. Sim, gente, eu posso estar aqui todo dia falando, gravando vídeo, stories, contando e dividindo com vocês, mas saibam que eu também tive medo. Que eu também tenho, e ainda tenho dias que eu olho um caso e falo, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu já tentei tudo, eu já tentei isso e aquilo. Aí eu converso com alguém, eu vou numa supervisão, eu vou ler, eu procuro artigos na internet sobre aquilo e acabo encontrando caminhos. Mas o medo tá lá, né? Teve uma pergunta até que uma seguidora fez, tipo, tia Paulinha, essa insegurança passa? E eu falei que não, ela não vai passar, mas ela vai se transformando. Então, talvez no começo você tinha insegurança de atender, fazer a anamnese com os pais, dava muito medo. Aí agora já tá craque, já faz assim, nossa, tranquilão. Aí você tinha medo de fechar o diagnóstico, agora você fala, nossa, sei decor. Aí depois você tinha medo de quando a criança fazia um comportamento super difícil na sessão ou chorava na sessão e a mãe te olhava enquanto ela chorava. Você falava, ai meu Deus, a mãe vai achar que eu sou a pior psicóloga do mundo. E agora você já sabe lidar bem. Então a nossa insegurança ela vai se transformando ao longo do tempo. Então a gente vai crescendo, evoluindo na profissão, a insegurança também vai evoluindo na sua função de deixar a gente com medo. Mas a gente é muito mais forte que a nossa insegurança e a gente sempre vai vencer, né? Porque a gente tá com medo, mas a gente vai com medo mesmo. Essa é uma frase que eu sempre falo para seguidoras, porque você não pode deixar o medo te paralisar. Ele vai estar lá. Provavelmente você vai sentir medo em vários momentos da sua profissão, e quando você tem que pedir demissão de algum lugar, quando você vai pegar um caso novo, quando você aceita um outro caso que você nunca tinha atendido, teu primeiro paciente autista, ou várias situações que vão te dar o medo, mas o medo ele tem que ser um obstáculo a ser ultrapassado. Se o medo tá te travando, te paralisando, é importante que você encontre coragem, sei lá, vai pra terapia ou encontre estratégias suficientes para você conseguir passar por isso, porque o medo vai estar lá. A gente que tem que ser mais forte que ele mesmo. E realmente, assim, eu lembro que nos primeiros passos também tive muito medo, também não sabia o que fazer com todas as crianças que apareciam. Eu lembro a primeira vez que eu fui atender uma mãe nova na sala lá que eu alugava, e aí eu tinha cara de novinha, né? Eu tinha meus 23 anos, talvez. Acho que 23, 24 por aí. E aí uma cara de novinha, eu falei, nossa, a mãe não vai acreditar que eu tenho conhecimento, né? Vou botar livros aqui pra ela. Claro, eram meus livros, eu tinha lido, mas parecia que eu tinha que parecer profissional, né? E eu nunca me vesti como uma super profissional, arrumada. Nunca foi meu olhar. Hoje eu entendo que tem influência, assim, de como você se veste, da sua forma de se comunicar e tudo isso. E a parte mais triste pra eu contar pra vocês é que essa mãe que foi nesse atendimento, que eu super queria parecer super profissional e tal, ela não ficou comigo. Ela fez a conversa inicial, que na época eu ainda não cobrava, né? A conversa inicial, porque eu tava começando.
e eu acho que ela não sentiu que eu era profissional. E talvez a minha insegurança foi passada para essa mãe de alguma forma, né? Porque eu realmente estava com muito medo. E eu lembro que essa mãe ela foi, conversou comigo e não voltou. E daí eu falei, nossa, pior psicóloga. Nossa, eu não sei fazer isso mesmo. Nossa, não é pra mim. Deu bastante medo, mas eu continuei em frente, né? E se você quer saber mais de como foi meus primeiros desafios, eu tenho nesse vídeo aqui os primeiros perrengues, todo o meu processo do começo, que medos que eu passei, como que eu aluguei sala, e toda essa história tá muito bem contadinha nesse vídeo aqui. Mas agora eu quero, assim, que você entenda que por mais difícil que sejam esses primeiros passos, gente, a recompensa vem. E a recompensa até... hoje eu postei um vídeo falando sobre isso nos stories, sobre quão lindo é você poder ser a pessoa que acompanha a evolução de uma criança. Então, hoje uma pacientinha minha escreveu assim numa folha, a gente estava fazendo as qualidades que ela via nela mesma. Então, a gente fez a dela e depois ela me desenhou num papel craft, sabe aquele papel marrom que é de bobina assim? Papel bobina, papel craft, não sei que nome que vocês chamam. Aí a gente desenhou o corpinho dela e colocou várias características sobre ela mesma. E depois ela quis fazer a tia Paulinha. E daí a gente desenhou a tia Paulinha e ela começou a escrever coisas da tia Paulinha, daí ela escreveu loira, bonita. E daí na terceira palavrinha que ela foi escrever sozinha, não falei nada, fiquei só vendo o que ela ia fazer, ela escreveu A-M-O-V-O-C. Ela não falou, né, mas ela escreveu amo você. Aí eu tipo, meu Deus, essa criança ontem nem falava e agora tá aí falando que me ama. Então, foi muito fofinho. E daí isso me deu aquela coisa no coração, assim, de falar, nossa, que privilégio, né, poder ser essa pessoa que trabalha com isso, que pode vivenciar isso, que olha para essa menininha que eu atendo desde os 3 anos, hoje ela tem 7, e ver essa evolução, e ela escrevendo, e se expressando, e falando, e às vezes agora ela manda eu ficar quieta. Tia Paulinha, para de falar! Quando a gente tá fazendo uma brincadeira lá, tem uma brincadeira que ela fala, agora só eu. E que lindo poder, sabe, viver isso. Então, olha, se eu pudesse dar uma dica para vocês, seria realmente assim, ultrapassem as inseguranças para vocês chegarem nesse dia de sentir o que eu senti hoje, assim, que eu sinto vários dias da profissão, que é realmente espetacular. Você poder ver seus pacientes evoluindo, você poder fazer parte disso, você ter as famílias que te agradecem super, que reconhecem seu trabalho. É claro que tem inúmeros desafios no processo, né? Não são só famílias queridas e amadas, tem famílias difíceis, tem famílias grosseiras, tem calote financeiro, tem família que não paga, tem todos os jeitos de pessoas, né? Mas no geral, as crianças, olha, assim, acho que todas que passaram por mim, elas levaram um pedacinho do meu coração junto e moram dentro do meu coração também, sabe? Cada vez que eu lembro de alguma, eu penso com muito carinho, muito amor. E é muito gostoso você poder viver isso. E realmente, assim, é a terapia infantil que te dá essa possibilidade. Talvez a escola também, né, como professora de turmas e tal, mas até na escola você tem meio que um prazo, né, é 1 ano com cada criança. E na terapia infantil você tem esse trabalho a longo prazo, principalmente na área das crianças com algum atraso no desenvolvimento, né, geralmente seu trabalho acaba ficando por alguns anos com essa criança. E é perfeito, gente, é incrível. Se eu posso ser uma boa influencer de terapeutas, que se você tem amor por essa profissão, não desista por causa do seu medo, porque é demais você poder chegar nesse dia.